Eu acho que esses são os primeiros óculos FPV para um drone que trazem câmeras integradas para te dar esse modo transparência para ele. Você aperta, é tipo o acelerador, né, do drone nesse modo. Você vai guiando ele aqui para onde ele vai. Vamos visitar o estúdio de hardware aqui, ó. Tem os notebooks para testar. Ó o menino Saneta ali, ó. Só olhando o que tá acontecendo. Ele dá um mortal para frente, para trás, para esquerda ou para direita. Vamos ver se eu aprendi a minha lição. E esse, senhoras e senhores, é o Avata 2, o último lançamento da DJI no segmento de drones FPV. Ele chegou aqui no Loop Infinito num kit completo, incluindo também o RC Motion 3, que é esse controle aqui por movimentos que opera esse droninho aqui e também outros drones da DJI, e os Goggles 3, que são esses óculos FPV, que estão aí na terceira geração agora, com, olha só, duas câmeras para trazer aí um modo transparência, para você ver também o mundo real sem ter que tirar os óculos da cabeça e até trabalhar no modo Picture in Picture. Então eu recebi esse kit completo aqui há alguns dias para testar e logo de cara aqui no vídeo eu quero comentar o principal, o grande diferencial aí do Avata 2. Ele melhorou muita coisa em relação ao Avata 1, a primeira geração. O design tá diferente e assim, a autonomia, velocidade, alcance, câmera, todas as características do drone melhoraram um pouquinho, mas ele traz dois recursos a mais que são muito interessantes para quem não é piloto de FPV e quer só se divertir com esse controle aqui. Então, com apenas um toque aqui no controle, ele faz acrobacias no ar. Olha, ele dá um flip para frente, para trás, para esquerda ou para direita. Isso é muito divertido. E também você tem aí uma configuração que, com apenas um toque do controle, ele faz um giro 180 graus, ajudando muito quem não tem muito conhecimento de drone FPV a fazer um voo ali e se divertir de uma forma interessante. Então esses dois recursos são bem legais, mas eu vou contar tudo sobre o Avata 2 para vocês depois da vinheta. Vamos nessa! E nessa análise aqui, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que o Avata 2 é um droninho muito divertido, principalmente para alguém que não tem habilidade para pilotar um drone FPV, que é o meu caso. Eu não piloto drones FPV, mas com o Avata, às vezes até parece que eu sei o que eu tô fazendo ali. E eu também tô muito feliz nesse vídeo que eu consegui gravar todos os testes, consegui gravar o vídeo sem quebrar ou perder o drone, né? Porque ultimamente eu tive um pouco de azar. Teve o Avata 1 que nesse mesmo sítio aí que vocês viram as imagens, bateu num poste de concreto a mais de 50 km por hora. Mas 2 dias depois a gente recuperou esse drone. Ele tava debaixo d'água ali tomando um banho ali num riozinho. Mas o que aconteceu com ele não aconteceria com o Avata 2. Eu vou explicar por quê nesse vídeo aqui. E teve também o Mini 4 Pro, né? Que foi atacado pelos magpies selvagens lá na Austrália. Então eu tava só dando problema. Mas esse daqui não, esse aqui sobreviveu, ó. E eu tô muito feliz que eu tô aqui pra contar essa história com um drone inteiro e funcionando na bancada. E não foi por falta de abuso, viu? Porque esse carinha aqui, ele é um tanquinho. Ele levou várias pancadas aí durante os nossos testes e eu vou comentar sobre resistência e também a durabilidade dele neste vídeo. Então o Avata 2, ele está sendo lançado hoje no mercado global e também aqui no Brasil. A loja DJI já começou o lançamento dele. Inclusive, vamos ao unboxing. Eu recebi essa caixa que é o Avata 2 já no combo Fly More. E ao abrir a caixa, a primeira coisa que sai é a bolsa de transporte, né? Uma bolsa aí acolchoada para proteger os produtos que já é usada na própria embalagem. E ela é grande, inclusive, hein? Bem grandinha aí, para comportar o drone e todos os acessórios. Primeiro nós temos, é claro, o Avata 2, saindo da bolsa já com uma bateria dentro dele e também com esse novo design que a gente já vai falar daqui a pouco. Depois temos os Goggles 3, que já trazem a bateria integrada na alça do headset e também duas câmeras. E tem também o controle remoto, o RC Motion 3, que como vocês podem ver ficou mais compacto nessa geração.
E é claro, o hub para carregar as 3 baterias. E nesse hub nós já temos aí as 2 baterias adicionais do kit Fly More, totalizando 3 baterias para você se divertir. Aí tem também aqueles outros acessórios como manual, as hélices reservas, cabo USB e também os inserts para você usar lentes com prescrição no Goggles V3. Então tudo isso que vem aí nessa caixona sai por $1.200 lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, aqui no Brasil também já rolou o lançamento, que foi simultâneo com o global. Essa é a primeira vez que um produto DJI começa a ser vendido aqui no Brasil, junto com outros países como os Estados Unidos. E por aqui a loja DJI trouxe 2 opções. Tem esse kit Fly More completinho que eu acabei de mostrar, com alguns acessórios adicionais por R$ 11.990, e tem também a versão Standard, que traz o Avata 2 com uma bateria, os Goggles 3 e o controle RC Motion 3, saindo aí por R$ 9.990. Esses são os valores no momento da publicação desse vídeo, mas se você quiser saber mais, tem link aqui na descrição da loja DJI aqui no Brasil. Então vamos lá, para começar esse vídeo aqui, essa análise, quero falar um pouquinho sobre a proposta do Avata, porque muitas pessoas que assistem esses vídeos falam, não, mas espera aí, montar um drone FPV é muito mais barato. Aqui tem um que a gente montou aí quando o Drone Mood nos visitou, né? Então um droninho desses de corrida, um Cinewhoop, que você põe uma câmera aqui em cima para fazer aquelas imagens incríveis, né? Voando por paisagens muito bonitas, construções abandonadas e por aí vai. Só que pilotar um drone manual desses é muito difícil. Você precisa ter uma habilidade, né? Você precisa ter a manha, você precisa aprender a fazer isso, fora montar o drone também, né? O Avata, ele traz essa experiência, só que para quem não tem habilidade, como eu não sou piloto de drone FPV, mas eu consigo fazer um voozinho FPV com esse cara aqui. É claro que, né, sem o controle manual, eu não consigo fazer as acrobacias, né, fazer os flips, fazer as viradas, mas o Avata 2 ele traz essas funcionalidades e dá para brincar. Para brincar, para quem não tem conhecimento e para quem não quer montar o seu próprio drone. Então é isso, essa sempre foi a proposta aí desses drones, que você já compra ele completinho, já montadinho. Ele vem também, né, com essa grade aqui que é para aguentar, para ele não bater uma vez e quebrar, né, porque aí acabaria a brincadeira muito rápido. Enfim, tô dizendo isso no começo aqui só para concordar com quem vem e fala que não, mas sai mais em conta você montar o seu próprio drone, personalizar ele e tal, mas dá um trabalhão, né? Esse daqui já sai da caixa pronto para voar, capaz de fazer imagens muito legais, e ele é muito divertido. Para começar, vamos falar do Avata 2, depois eu vou para os acessórios e aí eu conto para vocês a experiência de voo. E o design dele tá um pouco diferente em relação à primeira geração. Na verdade, assim, ele lembra o primeiro DJI FPV, porque retornamos aí para o design das hélices com 3 pás, né? O Avata 1 foi para 5 pás e agora voltou aqui para as 3. Ele é mais compacto, mas ele também parece um pouquinho maior, né? Mais retangular. O Avata 1 aqui, ó, vou colocar lado a lado aqui em cima pra gente comparar. Ele era mais quadradinho, né? E aí aqui dá pra ver as hélices, ó, com as 5 pás e agora aqui 3 pás, né? Mas o corpo dele era mais gordinho. Aliás, eu tô aqui com um suporte impresso em 3D para colocar a câmera, que a gente tava usando uma Osmo Action aqui. Então ignorem essa pecinha que a gente colocou aqui. Ele era um pouquinho mais gordinho aqui, isso em parte pela bateria que era maior. Agora ela tá um pouco menor, porém com 5 minutos a mais de autonomia. E a estrutura do Avata 1 era assim, né? O corpo dele todo ficava em cima e aí os motores aqui, ó, com as hélices aqui para baixo do drone, né? Ele tinha esse design aqui. Já o Avata 2 não, mudou um pouquinho, né? O corpo dele tá um pouco mais compacto aqui, a bateria é um pouquinho menor aqui no centro e aí ele tem a estrutura aqui embaixo, né? Os motores ficam aqui embaixo e as hélices aqui em cima. Então assim, comparando lado a lado, dá para ver aí que teve, né, essa diferença. Ele parece mais otimizado, né, do que a geração anterior. Todas as características técnicas melhoraram um pouquinho, eu vou comentar isso em instantes, e aí a gente tem a parte de baixo também com os sensores. Então o Avata 1 tinha todos os sensores aqui, ó, no centro, e o Avata 2 jogou os sensores lá embaixo, né, na parte de trás do drone. Inclusive, os sensores que estão aqui atrás, eles estão posicionados de um jeito que talvez ajude
ajude na detecção de obstáculos. Quando você está indo e aí você faz aquele giro 180 automático, ele continua indo para trás assim de costas. Então, talvez no futuro eles implementem essa detecção que ainda não está presente aqui no drone, mas me parece que pode ter sido pensado aí para isso, né? Fora essa diferença do corpo, a gente ainda tem essencialmente um quadricóptero com uma câmera 4K num gimbal de apenas um eixo, né? Apenas o tilt aqui é estabilizado, isso não mudou, tá igual aí à geração anterior. Gostei dessa estilização aqui, ó, das linhas laranja aqui na frente, que dão uma pegada bacana. E deixa eu falar aí sobre alguns dos destaques desse design. Então ele pesa agora 377 gramas, né, com a bateria, esse é o peso de decolagem dele. Ele é 30 gramas mais leve do que o Avata 1, o que ajuda aí na autonomia e também na hora de fazer movimentos no ar em alta velocidade, né, dá mais flexibilidade para ele. Uma coisa que eu gostei muito nesse design é que a entrada de cartão está muito melhor aqui embaixo, ó, a entrada de cartão e porta USB, porque no primeiro Avata ela ficava aqui no meio da hélice, velho. Tava até solto aqui. Ela fica aqui, ó. Tá vendo? A gente tem a hélice aqui, você tem que puxar aqui, ó. E você tem que passar no meio da hélice aqui para plugar o cabo ou colocar o cartão micro SD. Então melhorou bastante esse posicionamento, né, para ter o acesso aí ao cartão e também a porta USB. E a outra coisa que melhorou muito, mas muito nesse design é o encaixe aqui da bateria, que olha só como fica. Agora você tem que apertar aqui e ela trava de verdade, ó. A bateria é essa daqui. Ela tem essas abas aqui, ó, em cima e embaixo, que prendem bem a bateria no drone. Fica bem fixado aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu fazendo força aqui, ó, não consigo puxar de jeito nenhum, só apertando aqui que aí empurra as abas para dentro e aí ele sai. E eu tô dizendo isso porque pode parecer óbvio que você precisa de uma trava boa para a bateria não sair no voo ou quando você bater, né, para a bateria não pular fora e você conseguir localizar o drone. Só que não era isso que acontecia, infelizmente, com o primeiro Avata, que tinha um encaixe aqui, ó. Você tinha que encaixar uma conexão aqui, ó, no drone, e aí ele ficava meio que encaixado aqui, não tinha esse mecanismo. Então, o que acontecia? Isso aqui, ó, não tem nenhuma trava, tá só encaixado aqui dentro. Se rolasse um impacto muito forte, a bateria podia sair. Tanto é que o pessoal começou a fazer um suportinho aqui impresso em 3D, e eu até fiz um também, para segurar a bateria. E foi esse o problema que a gente teve quando eu bati o primeiro Avata, porque ele bateu com tudo no poste e a bateria saiu. E aí a gente não conseguiu localizar. Se a bateria não tivesse saído, ia ser muito fácil localizar ele. Ele começa a apitar, você vê a geolocalização onde ele parou, você consegue acessar a câmera. E essas funcionalidades estão aqui no Avata 2 e dessa vez elas devem funcionar porque a bateria não vai ser ejetada no caso de um impacto. Eu bati várias vezes com ele, foram batidas leves. Ele até ainda tá com cara de novo aqui, mas a bateria não saiu em nenhuma dessas batidas. Eu espero não precisar testar isso também, né? Vamos ver se eu aprendi a minha lição. Meu Deus! Vai perder a carteira. As minhas últimas considerações aqui sobre a estrutura é que cada uma das hélices fica fixada com 2 parafusinhos aqui, né? Vem uma chave Allen junto com as hélices reservas ali para você trocar se precisar. Aqui eu ainda não precisei, elas estão com alguns danos estéticos aqui, mas nada que comprometa aí a funcionalidade. E olha, essas hélices fazem uma diferença, porque esse drone é muito silencioso. Em relação ao Avata 1, nossa, ele até vem aqui com um adesivo aqui, ó, falando, ó, nível 1, com 81 decibéis de nível sonoro. Mas isso é uma coisa que só na hora que a gente decolou o Avata 1, testando o 2 ali lado a lado, que a gente lembrou como ele era barulhento demais. Então esse drone aqui é muito mais silencioso, muito mais confortável aí pra voar. Mesmo de longe o Avata 1 ainda faz barulho, esse aqui não, você meio que esquece depois que ele foi um pouquinho pra longe. E uma última coisa que eu achei legal nesse design é que aqui no centro a gente tem essas passagens, né? Tanto aqui quanto aqui do outro lado. E na parte de baixo, ó, não tem nada, não tem nenhum sensor. Então essa ideia de mover os sensores para cá ajuda muito a poder criar um suporte aqui, que vai prender aqui no centro do drone, para levar uma outra câmera ou algum outro acessório, como uma AirTag, né? Para eventualidades.
E o sistema de resfriamento também tá legal, porque a gente tem 4 dissipadores, né? Um próximo aí a cada motor do drone que esquentam, né? Passam aí todo o calor do computador de bordo dele. E eles até avisam pra você não encostar. Tem um adesivinho que eu tirei aqui que falava, ó, não encosta ali não, que tá muito quente. Eu encostei uma vez, quase queimei o dedo. Então, evitem. E aqui na frente nós temos a câmera do Avata 2, que recebeu melhorias interessantes em relação à primeira geração. Bom, ainda é uma câmera que tem apenas um eixo de estabilização, então isso daqui não mudou, né? Vou até colocar lado a lado aqui, ó, para vocês verem. Isso não mudou em relação à primeira geração. Você ainda pode colocar também filtros ND, então nesses testes aí que a gente fez um dia ensolarado, eu usei o filtro ND 8, então aqui nesse kit tem o 8, 16 e o 32, assim como na geração anterior é só encaixar aqui, ó, filtro ND ali, ó. E isso é para quando você vai usar o drone assim num dia extremamente ensolarado, né? Então você coloca esse filtro ND aqui para dar uma escurecida e ajudar e manter. Eu ia falar profundidade de campo, mas esse drone não tem muito isso, né? Mais para filtro ND em câmeras normais. Mas ajuda bastante para não ter que jogar o obturador lá no talo, né? Então é legal ter aí também os filtros ND, mas isso não mudou. Mas faz uma diferença você usar, porque ele grava também em D-Log, para fazer um color grading mais profissional depois, direto na câmera dele. É legal ter esses filtros ND aí também para usar. Então é isso, a câmera é muito parecida, mas quando a gente fala das especificações técnicas, ela melhorou bastante, porque agora nós temos um sensor 50% maior, é um sensor de 1 sobre 1.3 polegada, o que é 0.76 polegada, enquanto o Avata 1 tinha aí um sensor de meia polegada, né, 1 sobre 1.7. São 12 megapixels, né, não são 48, quanto a gente tinha lá no Avata 2, então aqui os pixels são maiores, e a abertura se mantém aí um f2.8. Com esse tamanho de sensor, o Avata 2 chega perto aí da Osmo Action 4, né? A câmera de ação é a 4ª geração da Osmo Action da DJI. Então é praticamente o mesmo tamanho de sensor nessa câmera aqui e nesse drone, que também tem uma visão bem wide, né? Um campo de visão aí, um FOV de 155 graus, mas aí na hora de gravar você pode escolher se você quer essa imagem aí, super wide que vocês estão vendo agora, ou uma imagem mais fechada, ou a normal, que é a pré-definição que ele tem, né? Que eu fiz a maioria dos testes usando aí essa configuração. Inclusive, eu gosto muito dessa câmera aqui, ó, porque ela tem suportinho com imã. Aliás, é isso aqui que eu tava fazendo aqui com o Avata 1, olha lá. Você monta a câmera em cima dele, aquelas com parafuso antes, né? Você monta a câmera em cima do drone. E ele aguenta, viu? E sobre a estabilização, a gente tem aqui apenas um eixo, mas tem também EIS, né? Estabilização eletrônica de imagem, e as estabilizações da DJI, né? O Rocksteady e o Horizon Steady, que o Horizon ele trava na linha do horizonte, né? Não deixa girar a imagem, que é meio agressivo, na minha opinião, mas tem essa função aí também. Você também pode, nessa geração aqui, gravar sem estabilização e estabilizar depois no aplicativo com um novo recurso que é o Gyro Flow. Então tem essa possibilidade aí de fazer na pós por ele mesmo. E para armazenar tudo isso, você pode colocar um cartão micro SD aqui nessa portinha, né? A gente tem aí a conexão USB tipo C e também a possibilidade de você colocar aí um cartão micro SD para gravar, mas ele também tem memória interna, mais que o dobro do Avata 1. O Avata 1 tinha 20 GB, esse daqui vem com 42 GB de memória interna. Então dá para gravar uma boa brincadeira aí, torrar umas 3 baterias e armazenar tudo no drone, mesmo em 4K 60. Por falar em 4K, essa é a definição aí dessa câmera para vídeos, é o que mais importa nesse tipo de produto, né? Acho que ninguém vai usar ele para tirar foto, mas no caso de fotos, são fotos aí de 12 megapixels. Então você pode gravar em 4K 30 ou 60 quadros por segundo. E analisando lado a lado, eu também percebi que no modo de lente normal, o Avata 2 ele tem um ângulo menor em relação ao Avata 1, também nesse modo aí de lente normal. Agora, em questão de qualidade, em locais bem iluminados, a gente tem pouca diferença. O conteúdo em si, o que o drone está captando, acaba importando mais, né? A velha história da composição da cena. Mas quando o ambiente tem menos luz, aí dá para perceber que o sensor maior do Avata 2 faz uma diferença nos detalhes, especialmente quando a gente dá um zoom aqui, ó, para ver o ruído na imagem.
Lembrando que a câmera do Avata 2 também tem HDR e assim, fora o sensor maior, tem a questão do D-Log também, né? Para gravar a imagem em log para você depois fazer uma pós-produção mais cinematográfica, né? É isso que o pessoal costuma fazer com Cinewhoop, né? Esses drones nesse estilo. Você coloca uma câmera aqui, grava em algum log, uma câmera maior, só que agora a câmera dele tá melhor, né? Então dá para extrair um resultado melhor com a câmera nativa do próprio drone. Vamos montar uma câmera aqui. Vamos botar uma Osmo Pocket aqui em cima com gimbal. Nossa, a Osmo Pocket flipando aqui no ar. Ia ser louco, hein? E como é que fica a bateria nessa história toda? Então, esta é a bateria aí do Avata 2. Ela está mais leve e mais compacta em relação à geração anterior. Tem um carregadorzinho aqui que veio com ele também, né? E a gente liga o drone ligando a bateria, né? O drone não tem botão, você aperta e segura aqui, ó. Vai acender ali, beleza. A bateria está ligada, o botão de força está aqui nela. E já é tradição aí em vários drones da DJI. Então assim, a gente tem uma bateria que ela é mais compridinha, né, em relação à do Avata 1. Ela usa essa conexão direta com esse engate, né, esse encaixe aqui que ajuda a evitar incidentes, né, ó. Mudou bastante do Avata 1 pro Avata 2. A autonomia de voo aumentou 5 minutos, né? Mas isso é voo geral, né? O máximo que eles colocam lá, hover time, que ele fica flutuando no ar, é 23 minutos. O que é 5 minutos a mais do que o Avata 1. Mas assim, se você ligar no modo Sport e colocar ele no talo, que ele alcança a velocidade aí de quase 60 km por hora, e ficar brincando com ele assim, com os motores no talo, a DJI garante 3 minutos. Mas nossa, só 3 minutos? Mas nessa categoria de drone de corrida, Cinewhoop, etc., é meio que normal, de 2 a 4 minutos, 5 é muito de autonomia de bateria, né? Então quando ele tá no talo, quando você vê aquele droninho aí apostando corrida lá, que vai de 0 a 200 km por hora em 1 segundo, a bateria não dura nada. É só um pouquinho, só uma brincadeirinha ali rapidinho, troca a bateria. Então, é legal que aumentou, né, mais de 20 minutos já. Para quem é iniciante aí nesse mundo do FPV, já dá para brincar bastante sem se frustrar, né, com a autonomia da bateria. E assim, especificações técnicas, né? Aqui a gente tinha 35,7 watts-hora na bateria e pesava aí 162 gramas. Agora, a gente tem uma bateria mais leve, 145 gramas e também com uma potência menor, 31,7 watts-hora. Ainda assim, a gente tem uma autonomia maior, né? Pela diferença aí nos motores, né? A gente tem as hélices também, que agora são 3 pás, o drone é 30 gramas mais leve, a aerodinâmica é diferente, somando tudo isso, a gente tem essa autonomia melhor. Uma outra novidade interessante é que você pode carregar o drone agora pela porta USB tipo C, né? Tem suporte aí ao padrão Power Delivery, e aí você pode carregar o Avata 2, né, a bateria dele conectando um cabo aqui no drone. Não dava para fazer isso no Avata 1. E acho que é isso sobre a bateria, né? Isso aqui quebra um galho, viu? Quando você compra o combo Fly More, não carrega todas ao mesmo tempo. Esse estojinho aqui, esse carregador múltiplo aqui. Mas você pluga um cabo só aqui e aí vai carregando uma, depois a outra, depois a outra. Muito fácil. Inclusive, deixa eu pôr para carregar aqui, ó. E é um carregamento rápido, ó, de 60 watts, ó. Agora aqui no vídeo, ó, tá puxando 57 watts de velocidade de carga, 58. E nessa velocidade, cada bateria leva 20 minutos para recarregar. E esse hub também tem um sistema de distribuição de carga que a gente conheceu no Air 3. Então, se eu tiver, por exemplo, as 3 baterias com uma carga mais baixa, eu aperto e seguro aqui e aí ele vai distribuir a energia recarregando uma das baterias com a carga das outras 2. Ou passando também de uma para que tenha mais carga, para você ter aí pelo menos uma bateria mais cheia. E por fim, sobre as especificações técnicas, vamos falar aí da transmissão. E agora a gente tem nele o protocolo O4, né? O antigo OcuSync. E o O4 já está nos outros drones da DJI, prometendo aí um alcance de até 13 km. 13 km no modo FCC e no modo CE 10 km, que é a maior variação, porque o Avata 1 ele ia só 2 km no modo CE, né? No FCC era 10. Então, o que realmente importa não é tipo, nossa, vai mandar o drone dele para 13 km de distância, né? Com essa bateria, será que ele chega?
Dizem que chega a uns 10, segundo a DJI. A distância máxima que eles colocam aqui é 13 quilômetros. Mas eu não arriscaria, a menos que tenha alguém para pegar lá do outro lado. Mas o que realmente interessa é, num ambiente que a gente tem obstrução, porque quando a gente vai filmar com o drone FPV, é legal ficar navegando, né, pelos locais ali. Tipo eu entrando aí dentro de um quarto, no fundinho ali da casa que estava em construção, e por aí vai. E aí, nessas condições, a DJI promete pro Avata 2 de meio quilômetro a 3 quilômetros de distância. E de fato teve um momento que eu tava fazendo o teste de novo do Avata 1 e ele perdeu o sinal ali quando eu fui muito atrás ali de algumas casinhas. Mas o Avata 2 eu não tive nenhum problema, então deu para perceber que o sinal está um pouco melhor. E isso também, né, em parte porque esse padrão O4 trabalha aí com 4 antenas aqui no drone. E a latência também é reduzida em relação ao Avata 1, né? Reduziu 6 milissegundos. Quando a gente está usando aí o modo de transmissão com o Goggles 3 de 1080p a 100 quadros por segundo, a latência dele é de 24 milissegundos, o que é baixo. Não chega no nível da analógica de um drone FPV convencional, né? Porque aqui a gente tem uma comunicação digital, tem uma banda aí entregando dezenas de megabits, mas é uma latência boa o suficiente para você poder operar o drone remotamente e desviar de obstáculos. O que eu sucedi em alguns momentos, em outros não, eu bati mesmo. Ai, meu Deus. Ele também tem Wi-Fi, porém apenas Wi-Fi AC, né? Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. Agora, falando sobre a transmissão, vamos então aos acessórios, incluindo aí o Goggles 3, vou colocar aqui na mesa agora, e também o RC Motion 3, né, que é esse controle aqui por movimento, que é o grande diferencial desse produto, na minha opinião, porque para mim ele é focado em quem não quer aquela experiência com o controle manual, né? Você quer curtir ali. Inclusive, ó, esse controle aqui e os óculos, né, esse combo aqui, você também pode usar com o Air 3 e o Mini 4 Pro. Então você pode também ter uma experiência meio FPV com esses outros drones, apesar deles não chegarem nem perto disso aqui em termos de agilidade, flexibilidade, velocidade, etc. Cinewhoop. Então vamos aos Goggles 3, que trazem a grande novidade, que são as câmeras. Eu acho que esses são os primeiros óculos FPV para um drone que trazem câmeras integradas para te dar esse modo de transparência, né? Esse pass-through, como a gente chama aí nos headsets de VR, de realidade aumentada, tipo MetaQuest, Vision Pro e etc. Então eu acho que esse é o primeiro que integra câmeras, mas não é o Integra é outro, era a geração anterior. Integra. Mas ele também integra a bateria aqui atrás, né? Então, aquilo que a gente viu naquela geração, aquela meia geração, né, do 2x3, também já está aqui com a bateria integrada. Então, assim, em termos de design, ele é muito parecido com o Goggles 2, que vinha aí com o Avata 1. Então ele tem esse sisteminha aqui com essas anteninhas, ó, que a gente puxa aqui. Mas o design ele é muito melhor porque a bateria não é externa, né? A bateria fica aqui atrás. Inclusive eu até tinha um acessório que era para passar a bateria aqui atrás na alça dele. Então aqui a gente tem, ó, já uma regulagem, né? Então você coloca aqui atrás, é meio elástico, né? Então você coloca aqui na cabeça, você puxa aqui atrás, solta e aí gira aqui. Prende, fica bem firme, então ele tem um conforto legal. Ele pesa quase meio quilo, né, 470 gramas, mas eu tenho a sensação que aqui atrás a bateria ela é mais pesada, então o óculos em si ele é bem levinho, né, porque a gente tem só as telas e o sistema de transmissão, sistema de resfriamento, antenas, etc. A bateria que é mais pesada está aqui atrás. E ninguém merece colocar quase 1 quilo na cara, cansaria muito, mas aqui a gente tem uma distribuição do peso legal e eu não cansei ou nem senti desconforto em nenhum momento. Então, as anteninhas aqui, ó, retráteis como na geração anterior. Acho que talvez a principal diferença é que aqui a gente comandava a interface por meio desse touchpad lateral. Então a gente acessava o menu, navegava. E aqui não temos mais esse touchpad lateral, né, em nenhuma das laterais aí. Mas a gente tem um botão aqui, ó, que é um joystick direcional, né, um direcional digital aqui. E por meio dele a gente navega, tipo aperta para baixo, aperta para cima, para os lados e um botão de voltar para você sair rapidamente de qualquer menu e voltar para a imagem do drone. Além disso, a gente tem um botão para ligar e desligar aqui embaixo, né, com a porta USB tipo C, mas isso não mudou, né, em relação à geração anterior. A diferença é que a gente liga ele nele mesmo e não na bateria, porque a bateria era externa no outro, né? Fora isso, em termos de experiência, você colocou qualidade da tela. É muito parecido, né? A gente tem várias regulagens aqui, então você ajusta a distância aqui, ó, das lentes e também a distância focal, ó. Você vai girando aqui embaixo, ó,
Ele vai mudando ali para deixar certinho para você enxergar. Então isso é bacana, não é muito confortável de usar com um óculos, né? Você teria que ter lentes de contato ou fazer uma adaptação, né? Ele vem ali com as pecinhas para isso. A gente tem o sensor infravermelho para ligar ou desligar e um slot aí para cartão de memória, para você colocar o cartão de memória e gravar a imagem da tela, é o que você está vendo aí recebendo do drone em tempo real. Por falar em tela, nós temos aí duas telinhas, uma para cada olho, com resolução 1080p, 1920 por 1080 e 100 Hz de refresh rate, e o drone transmite a imagem em 1080p até 100 quadros por segundo. Tem opções aí com 30, 60 ou 100 quadros por segundo. Então você aproveita o máximo desse hardware e tem uma imagem extremamente fluida. É quase como se você estivesse voando mesmo de tão alto que é esse refresh rate, essa taxa de quadros por segundo. Isso é muito legal, lembrando aí que tem a latência de 24 milissegundos. Agora, uma outra coisa bacana nesse design é que ele tem essa parte de cima aqui, que é a novidade, né? Que quando a gente coloca aqui, ó, você tem um apoio para poder inclinar ele um pouquinho, ó. E também, isso daqui fica firme aqui em cima da cabeça, ó, quando você vai só tirar e colocar ele aqui, para ele ficar aqui em cima, né? Dá meio que uma... Não é a ideia, mas acho que dá um suporte legal aqui para ficar assim. Mas o grande diferencial está nessas duas câmeras que nós temos aqui, porque com 2 toques aqui eu entro na visão do mundo real. Só que essas câmeras, elas não são câmeras wide, como num MetaQuest, num Vision Pro, etc. São câmeras bem fechadas. É uma sensação estranha, mas meio que faz sentido, porque quando você está usando esse óculos, você tem uma telinha assim na sua frente que se mexe com você, né? Vai acompanhando. Tipo os óculos Anywhere Air que a gente já mostrou aqui no canal. E aí, quando você tem essa lente com um zoom, meio que está recortado aquele ponto na telinha, só que você não tem nada ao redor. Se fosse uma lente ultra wide, você ia ver a câmera, tipo wide, só que num campo de visão diferente. Então ficou meio estranho para quem já conhece modo transparência aí de headsets de realidade virtual ou aumentada, mas meio que faz sentido, porque ia ser mais estranho se fosse uma lente ultra wide. Então são duas lentes fechadas e aí você pode, com 2 toques, alternar entre a visão do drone ou a visão do ambiente, né, nesse modo transparência, e também trabalhar com um picture in picture, que você tem a imagem do drone e um pipizinho, um pequeno pipi. O pipi já é pequeno, né, já é um recorte pequeno, então... Um picture in picture. Em alguns momentos isso aqui é muito ágil. Você precisa pegar alguma coisa, não quer tirar o óculos, você bate 2 vezes aqui, você tá vendo, dá pra focar em alguma coisa, você pega, beleza. Ou pra você ver o drone enquanto você tá pilotando, né? Você tá praticando ali uma manobra, e aí você consegue ver ele bem e ainda tem a imagem dele aqui em cima pra ir controlando, né? Com esse controle aqui ou com um controle manual. Então esses são os Goggles 3, que tem aí uma autonomia de 2 horas de uso, né? Que se conectam aí direto com o Avata 2 e também com o RC Motion 3, que ficou bem menor e bem mais compacto do que o do Avata 1, né? O original do Avata 1, que eu tenho aqui, ó, que era esse carinha aqui. Então olha a diferença. Isso que o meu tá com uma capinha aqui de silicone, ó. Tirei aqui, ó, olha a diferença no tamanho, né, dos 2 controles. E assim, mantendo as mesmas funções, né? Só não tem a travinha de tilt que a gente tinha nessa geração aqui, não está presente nesse outro, mas a gente tem um botãozinho de rolamento aqui que ajuda a alternar entre algumas funções. Fora esse joystick aqui adicional, que é responsável aí por algumas funções legais e funciona como tipo um WSAD quando o drone está no ar, né? Você pode subir, descer ou ir para a esquerda e para a direita aqui. Ativar a função de flip, também flip para o lado direito, flip para o lado esquerdo, para baixo ou para cima, ou o giro 180 graus. Esse botão laranja aqui é o que a gente usa para decolar, né? Então aperta ele 2 vezes, liga o motor, aperta e segura, ele decola, depois aperta e segura, ele faz o pouso. Esse rolamento aqui alterna entre algumas funções e você também pode apertar ele para criar um ponteiro virtual, tipo um controle de Wii, sabe? Ou do WebOS das TVs da LG, e ele usa o acelerômetro para você ter um ponteiro na tela para escolher ali algumas configurações. Tem um botão aqui para retornar para a base e aqui embaixo o botão para gravar vídeos ou tirar fotos. E aqui em cima o botãozinho para ligar ele também. Esse controle aqui tem uma bateria com uma autonomia de 10 horas e o gatilho, assim, em relação à primeira geração, né? Porque isso também foi mudando ao longo do tempo, aí desde o lançamento do primeiro Avata. É aquele gatilho duplo, né? Que você pode apertar
E aí você vai indo para ele, você aperta, é tipo o acelerador, né, do drone nesse modo. Você vai guiando ele aqui para onde ele vai. E se você puxar para cima aqui no dedo, você dá tipo uma resinha, né? Você dá um outro tipo de controle para ele. E é legal que esse gatilho também tem uma sensibilidade, tem tipo um meio apertar aqui. Então quando ele tá assim, ele não faz nada. Você tem que encostar nele aqui para começar a fazer o movimento aí do drone. E esse tamanho mais compacto ficou bem confortável. Eu gostei bastante. Aí tem a alça aqui, né? E caso você se empolgue, ele tá aqui na mão para não cair. Então é aquilo que eu comentei no começo do vídeo, né? Todas as características técnicas do Avata 2, dos goggles e também do controle foram melhoradas, mas a gente tem algumas coisas aí que impactam diretamente na experiência de voo. Então eu vou ligar aqui só para mostrar um pouquinho da interface e aí por fim comentar essas novas funcionalidades aí que eu citei no começo do vídeo, que são bem divertidas para você brincar com esse drone FPV. Vou conectar aqui o celular nos óculos. E aí vocês vão poder ver aqui tudo que eu estou vendo nos óculos FPV. E olha aí o ponteiro que eu acabei de comentar, né? Então a gente não decolou ainda, né? Então ele já ativou aqui essa funcionalidade. E aí eu consigo navegar aqui pela interface, ó, de uma forma muito rápida, ou para ver as configurações aqui, para mexer em alguma coisa, sem ter que ficar com a mão aqui no controle, apertando. Antes a gente deslizava no controle, né? Eu acho que, assim, o botão ele é um pouco mais rápido, mais ágil, né, do que ter que deslizar e esperar a resposta. Mas aqui na mão, ó, com a setinha, é por isso que eu gosto muito desse controle nas TVs da LG, né? Ele é muito rápido, muito preciso, ó. Você consegue ir nos menus aqui, então isso é muito legal. Para voltar é o gatilho aqui para cima, e aí estamos aqui, ó, na interface dos óculos, né? Esse joystick que tem aqui, ó, se eu puxar de cima para baixo, não, de baixo para cima, vem as configurações da câmera. De cima para baixo vem ali alguns ajustes rápidos, tipo a gravação que ele começou a fazer agora, mas deixa eu interromper aqui. Do outro lado aqui a gente vai puxar aquele menu com as configurações e é basicamente isso, né? São 4 lados, o outro aqui não faz nada nesse momento. E eu também posso vir aqui com o ponteiro, ó, puxar de cima para baixo e eu tenho acesso aos menus. Vamos passar rapidinho aqui por eles, ó. Tem o controle do brilho, gravação de tela, exibição aprimorada, ele dá uma melhoradinha na qualidade da imagem para ajudar no voo, rastreamento da cabeça, que aí vai seguir, né? Quando o drone estiver no ar, eu vou me movimentar e o drone vai junto. Só o posicionamento, né? Ele não acelera para frente ou para trás nesse caso. O compartilhamento aqui da tela com o celular, mas eu estou usando com cabo. Isso aqui que é o mais legal, né? O Easy Acro, o que aqui está traduzido como Acro Fácil, que é aí o drift de 180 graus e o giro, né? Que é aquele flip. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco funcionando. Aqui a gente tem as configurações da câmera, né? Modo de foto ou modo de vídeo, mas vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações gerais da câmera. Então olha só, a resolução, como eu comentei, vai até 4K 60, mas você pode colocar também 2.7K 120 para ter aí, tipo um slow motion. E aqui, ó, vou rolando o joystick aqui, funciona como um rolamento nesse menu. A lente, né, que a gente pode deixar normal, grande angular ou super grande, mas eu não vejo isso aqui, né? Vocês não veem isso agora, é só na gravação do vídeo mesmo no próprio drone. A proporção pode ser 4:3 também, se quiser quadrado, né? Na hora que vai gravar em 2.7K, fica quadrado também. O limite de ISO, o ISO vai até 25.600, então é um ISO até bem agressivo. Dá para colocar aqui, ó, umas linhas de grade para ajudar, né, na hora do voo também. O ponto central, que é aquele pontinho, conforme eu estou voando ali, ele vai me mostrando. Aqui a gente tem o armazenamento disponível, né? Tá só no interno, não tá no cartão SD. E essas são aí as configurações da câmera. Vou passar rapidinho aqui pelas outras, ó. A gente tem a altitude máxima de voo, né? Várias calibrações aí dos sensores também. Configurações a mais aí de segurança também, né? Como o retorno automático à base se ele perder o sinal. E voltando aqui, a gente tem as configurações do controle. Então tem um modo aqui que é para iniciantes. Se você tem medo de voar, você pode colocar aqui. Aí ele limita bastante a velocidade. E tem um tutorial também, né? Eles têm vários tutoriais aqui para você aprender a mexer no produto. Em exibição, eu tenho aqui algumas configurações dos goggles, né? Então dá para aumentar o brilho, dá para deixar o conteúdo aqui menor, né? Então vocês viram que ficou um retângulo menorzinho ali. Para algumas pessoas vai ser melhor para visualizar isso. Ponto inicial também, que é o ponto que ele decolou, que fica aparecendo o tempo todo, né? Indicando a direção. Aqui é para desembaçar os goggles. Olha que legal isso aqui, ó. Escutem.
Ele aumenta a velocidade dos ventiladores aqui, né, do cooler desses óculos para desembaçar a lente, né, sei lá, por acaso embaçar. E aqui a visão do ambiente, né, quando eu ativo esse modo transparência, pode ficar em 3D ou 2D, além do PIP. Olha lá, o PIP, ele tá aqui, a hora que eu ativar, é que não vai aparecer na tela do celular aqui para vocês. Mas aí agora eu tô vendo aqui a minha interface, olha lá, agora ele cortou a imagem ali pro celular. Mas eu tô vendo, tipo, a minha visão aqui, né? É um retângulo desse tamanho aqui na minha frente, só que eu tô vendo. E aí tem no cantinho aqui o PIP da imagem do aplicativo. Agora, para contar a experiência de uso, a gente já fez vários testes lá no sítio do Ralph. Mas por que não uma decolagem caótica aqui no estúdio? Vamos ver o que vai dar isso. Ó, vou pôr no PIP aqui, ó, para eu poder ver ele decolando. E é muito legal o Picture in Picture nesse primeiro momento da decolagem, porque eu consigo ver o drone e eu tô vendo também ali a tela, né, a visão dele. E aí eu consigo começar o voo com precisão. Olha lá, vamos dar um passeio aqui no nosso estúdio. Olha lá, vamos dar um rolê pelo estúdio aqui, hein? Tá meio bagunçado aqui as coisas, mas é assim. Uma produtora que não está bagunçada não está trabalhando. Olha lá, ele no espelho. Bora lá dar um rolê lá fora. Eita! Bateu. E como tá de noite agora, ele tá reclamando um pouquinho da iluminação ambiente. Às vezes ele tem um pouquinho de dificuldade em se posicionar. Ou seja, é um drone para você voar assim, com uma boa iluminação. Mas ainda assim eu tô conseguindo brincar aqui, ó. Aí, ó, tô entrando aqui no loop, ó. Um monte de coisa pra gente testar ali embaixo, ó. Vamos subir aqui, ó. Vamos ver se eu vejo o que o pessoal tá fazendo aqui. Vamos visitar o estúdio de hardware aqui, ó. Ah, tem os notebooks pra testar. Ó o menino Saneta ali, ó. Só olhando o que tá acontecendo. De repente entra um drone aqui. As coisas voando, fazendo o maior caos. Mas isso é uma coisa muito legal. Esse nível de... Ó, o Ralph aí. Esse nível de precisão que eu consigo ter pra voar um drone FPV, mesmo sem ter a experiência de voar um drone FPV. Olha lá a dona Joyce Macedo aqui também, olha lá. Tem uma qualidade de imagem muito legal, tá trabalhando no giro. Todo dia é dia de giro do loop. O que tá acontecendo no Brasil? E vambora, vamos voltar aqui, ó lá. Gente, isso aqui é muito divertido. A vida real se torna um videogame com esse controlinho na mão aqui. Vamos subir. A porta tá fechada. Vou no cantinho aqui. Vamos seguir. Chegou! Já chegou o disco voador! É muito bom isso, que aí eu toco 2 vezes e consigo ver ele aqui na minha frente, com o Picture in Picture. Então, vamos pousar ele aqui na bancada agora. Precisão. Deu uma machucadinha aqui, ó, porque ele bateu na pedra. No mato não dá nada. A gente bateu nele várias vezes, quando ele cai em cima da grama é tranquilo. Agora aqui ele caiu no concreto ali, mas só deu uma arranhadinha aqui em cima, porque ele é realmente bem resistente. Então tá aí um teste ao vivo aqui, ao vivo gravando, né? Que não foi nada roteirizado. Mas vamos falar um pouquinho da experiência de uso aqui agora para encerrar esse vídeo. Eu acho que a coisa mais legal é justamente essa história de você poder voar como se fosse um piloto de drone FPV só com esse controlinho aqui mais simples. Vocês viram que, pô, fiz mais da voo aqui só brincando aqui, assim como eu fiz no vídeo do Avata 1 também, né, do primeiro Avata, que ainda é um drone muito legal para esse tipo de experiência, mas o Avata 2 ele traz muitas melhorias e 2 correções que são essenciais. A primeira delas é a trava da bateria e a segunda é o famoso bug do U-turn que o Avata 1 tinha. Se fizesse uma curva com um controle muito rápido, ele podia perder a estabilidade e o drone capotava. Então isso no Avata 2 aparentemente foi corrigido pelo que eu pude testar lá no sítio do Sr. Ralph Mansky, olha aí. Então a gente passou ali 2 dias brincando aí nesse sítio com o Avata 2 para testar todas as funcionalidades. E primeiro essa do giro, né? Então o que acontece? Quando você está voando nesse controle aqui, para você fazer o retorno, você tem que girar. Então o drone vai ter que fazer isso daqui. Agora com essa funcionalidade ativada, né, esse Easy Acro, esse acro fácil, você põe pro lado aqui qualquer direção, né, quando estiver
ativado isso, e aí ele gira 180 graus, mas continua ainda um pouquinho para fazer uma imagem bacana, né? Só que se você soltar ou parar de acelerar, ele vai cancelar esse giro. Mas é muito legal quando você tá brincando para você ter um retorno rápido, sem ter que fazer uma curva, né? Ele só gira e já volta. E às vezes dá para brincar e fazer alguma filmagenzinha legal, né? Você passa por algum local ou por alguma pessoa e aí você faz o giro e aí a cena se completa, né? Fica um pouco mais profissional. Claro que ainda é muito limitado em relação a um controle manual, mas é legal para quem só voa nesse controle, não tem a habilidade do FPV. Aí o outro modo é o mais divertido, que são as acrobacias, literalmente, né? Já tá chamando de giro, mas é um flip. Ele dá um mortal para frente, para trás, para esquerda ou para direita. E isso chama muita atenção porque é um comando pré-programado e super estável. Você faz, ele para quase na mesma altitude, às vezes vai um pouquinho para frente ou para o lado, mas ele meio que fica bem estável no ar e impressiona bastante para quem nunca viu isso, né? Então, quando você mostra isso para alguém, nossa, que legal, o drone pula, né? Claro que é muito mais impressionante quando você faz isso manualmente no controle, mas para quem não tem essa habilidade como eu, dá para se divertir muito com essas acrobacias, só que consome um pouco mais da bateria, porque força aí os motores, e você não pode fazer se a bateria estiver abaixo de 30%. E com relação às velocidades máximas, ele alcança 32 km por hora na subida ou na descida, e na hora de voo horizontal, no modo normal, vai até quase 29 km por hora, e no modo Sport, 57,6 km por hora. Mas se você usar com o modo manual, né, se você conectar um controle e for usar ao máximo o potencial desse hardware, aí ele chega a quase 100 km por hora. Aí é 97,2 km por hora para você pilotar como um drone FPV, um drone de corrida aí de verdade. Então, bichinho não é pouca coisa não, mas eu ainda preciso aprender. Para mim, eu tô no básico aqui ainda, mas é super divertido. Então, isso é muito legal. Lembrando, de novo, a mensagem do Avata é para quem não sabe ou não quer aprender o manual, mas quer brincar. Então isso aqui resolve bem. Então eu fiz testes mais comportados, mas assim, foi uma experiência super divertida e muita precisão, né? Eu, como já falei, eu não tenho habilidade para pilotar, não tenho esse conhecimento para pilotar um drone FPV, mas só com esse controlinho aqui, sendo um total iniciante, eu consigo passear ali pelo sítio, que aliás estava em construção, então estava perfeito para esse tipo de gravação, né? Então entra ali num corredor, sai pela janela, entra pela outra janela, sai pela porta. Então toda essa experiência é muito legal, né? Para quem não tem essa habilidade de FPV, poder fazer isso só com esse controle com muita precisão, né? O tempo todo. Eu fiz até ali uma pequena corrida de obstáculos ali na base da casa ali que tá em construção para testar isso, né? E ele responde muito bem, mas quando não dá para desviar também, é porque eu peguei vários fios de varal ali que não dava para ver. Eu dei várias batidinhas e a maioria deles não atrapalhou o drone. Ele conseguiu se recuperar ali no ar, não teve que parar não. E depois foi só dar uma limpadinha que tava tudo bem. Então ele aguenta bem ali o tranco. E assim, quando ele cai ao contrário, ele tem uma funcionalidade que é o modo tartaruga, né? Que usa aí uma programação, né? Um movimento pré-programado aí da rotação dos motores para flipar ele. Quer ver, ó? Eu vou acionar aqui agora o modo tartaruga. Vamos ver se ele não vai cair aqui. Ó, modo tartaruga, ó lá. É isso. Então ele dá só o suficiente para flipar, e aí se ele cair numa área que você não tem acesso, a bateria não vai sair voando porque o mecanismo tá melhor, aí você consegue desvirar ele e retomar aí o voo e às vezes até salvar o drone, né? Uma funcionalidade bem bacana. Então é isso, achei ele resistente, aguentou aí as pancadas. O modo de acro, né? Para fazer os giros ali, os flips, funciona quando ele tá em movimento também, então você pode dar um rasante aí, flipar, ou quando você terminou de fazer um movimento, você quer comemorar, dar uma flipada ali também. Só não dá para usar o flip e o 180 ao mesmo tempo, né? Porque a menos que você faça um giro rápido aqui no controle, o que eu não fiz, para alternar entre as funcionalidades. Então você seleciona uma por vez nesse primeiro momento para fazer aí com o controle do joystick aqui no RC Motion 3.
E talvez o único ponto negativo dele em relação ao Avata 1 que eu senti foi na aceleração inicial, não na velocidade máxima, mas eu sentia que o primeiro Avata ele dava um gás muito maior do que o Avata 2. Quando você puxava aqui o joystick, você apertava para ele acelerar, ele ia mais rápido do que o Avata 2. Mas talvez isso seja pela diferença nas hélices, já que ali a gente tinha 5 pás e aqui a gente tem 3 pás por motor. Então é isso, né? Fora isso, é uma experiência melhor em todos os sentidos. E essa foi a minha experiência com o Avata 2, um drone FPV super divertido para quem não sabe pilotar FPV. Qualquer um pode brincar com esse carinha aqui e se divertir. Se você quiser saber mais sobre as especificações técnicas, o link tá aqui na descrição. E também tá na descrição o link da loja DJI, que é a revendedora oficial da DJI. É a DJI oficial aqui no Brasil, que já tá fazendo aí uma promoção de lançamento. Então, se você quiser pegar aí na primeira oferta de lançamento, o link tá aí, dá uma olhadinha. E eu acho que é isso, galera. Me diverti muito com esse drone. Agradeço aí a DJI por ter mandado ele pra gente testar em primeira mão aqui no Loop Infinito. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí também o que você achou e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!